Olha Olá, pra lá. pessoal, nós somos Artefatos e eu sou o Guará. Eu sou a Bibi Rutas. E eu sou a Yuki. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Pode se apresentar, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia. E hoje a gente vai falar sobre a cultura brasileira em si. Afinal, após a gente conversar um pouquinho, ter essa conversa sobre a arte, sobre o preconceito com a arte, a gente vai falar um pouquinho da nossa arte. Exatamente. Acho que para começar, a gente tem que ir um pouquinho mais pro passado, né? Então eu queria perguntar para você, Letícia, sobre o que você acha, como o contexto histórico do nosso país, de tudo que influencia assim, o que você acha que influencia assim na arte brasileira, na nossa cultura? Nossa, que pergunta básica. Eu acho que tudo. Acho que tudo na história influencia. Ok. É importante lembrar que a cultura brasileira, querendo ou não, ela é bem diversificada, porque o Nordeste teve principalmente influência da África por conta dos escravizados. O Sudeste, principalmente dos europeus em si. Rio de Janeiro, franceses e português, São Paulo, português principalmente. Então, algo que eu gostei muito que um professor nosso disse é que a nossa cultura em si não é meio que uma cópia, mas a gente remodula... Uma releitura. de várias outras culturas. Eu acho que é por isso que a nossa cultura é tão amada. Bem, agora Isso me trouxe uma percepção, se eu puder complementar, se a gente voltar um pouquinho mais ainda na história e a gente pensar no Brasil antes da miscigenação, a cultura, ela é indígena, né? Sim. Centenas de povos indígenas que habitam o país, mais ainda que habitavam antes. Então, se a gente voltar bem lá no começo mesmo desse território, é a arte indígena, que está aí há muito, muito tempo. E apesar de estar há muito tempo, ele quase não se ouve falar, né? Afinal, algo bem apagado até. Exatamente, tem pouca visibilidade. Sim. Também falando sobre isso, a gente também tem sobre a questão de que, como nós temos uma grande mistura, muitas vezes a gente acaba simplesmente falando só sobre uma das culturas que meio que fizeram parte dessa criação do Brasil. Porque enquanto temos a africana, a indígena mesmo, e muitas outras asiáticas, por exemplo, a gente muitas vezes só ouve falar sobre as europeias. Principalmente, eu acho que, pelo menos na comida, quando eu vejo, é principalmente a italiana. Ou quando vão falar sobre a industrialização do Brasil. Aqui na nossa escola não, mas na minha antiga escola falava principalmente, veio imigrantes italianos e, ignora totalmente o resto. E aí nisso a gente entra muito nesse contexto já histórico, que primeiro teve os nossos povos originários, depois veio os portugueses, que aí trouxeram os africanos escravizados, aí veio um bololô de gente. Aí a gente tem que pensar muito também na ditadura militar, porque querendo ou não, a cultura brasileira, eu sinto que foi muito apagada nesse momento, porque qualquer símbolo de voz, qualquer símbolo de cultura, qualquer símbolo de arte era, massacrado naquela época. Sim. E, eu acho que isso reverbera muito até os dias de hoje, porque, querendo ou não, era uma ideia que foi passada dos nossos avós ou bisavós, que foram para os nossos avós, que são os nossos pais. Então, muitas das vezes, eles não valorizam a nossa cultura, não valorizam a arte. Acho que, não vale a pena, que tem esse preconceito ainda. E, e começa a valorizar, outras artes, principalmente a dos Estados Unidos. Nossa, Sim. Principalmente na questão do cinema, né? Cinema nacional. Sim, principalmente o cinema. Principalmente, como a Lima mesmo falou, principalmente do cinema. Porque o cinema brasileiro, óbvio que com o filme Ainda Estou Aqui, veio essa repercussão do cinema brasileiro e veio de novo, essa valorização. Mas antes, não tinha... Era bem melhor visto, a Marvel, DC, ou filmes de romance estadunidense, principalmente. Aí, eu vi um comentário, principalmente no Twitter, principalmente no X, falava, se minha mãe fosse uma peça não existisse, fosse um filme mais sério, talvez a gente tivesse mais valorização, sendo que, perde totalmente o sentido do filme em si, perde todo o sentido da nossa história do cinema, da nossa identidade. E não é como se o cinema do Brasil fosse só aquilo. Há uma pluralidade muito grande, ela só não é valorizada. E as pessoas não consomem
porque não tem nenhum incentivo para que seja consumido. Só é valorizada de fora, infelizmente. Tipo, vai pro cinema e tem uma sala de cinema passando em um horário o filme, né? Enquanto, E quando tem. Quando tem, né? Quando tem. Que a maioria dos cartazes é tipo, ai, Marvel, DC. Muito legal outras produções também, que às vezes são conhecidas até em outros lugares do mundo e não são aqui. E entrando um pouquinho nessa parte de reconhecimento, tem inclusive um artista que é muito pouco conhecido aqui no Brasil, mas que é muito conhecido internacionalmente, o MCK. Que... Tipo, ele é um cantor, se eu não me engano, e como eu acho que a gente já tinha conversado um pouco sobre, ele é, tipo, conhecido em 5 países, mais ou menos, e, tipo, ele faz várias turnês, o pessoal, tipo, do lado de fora gosta muito dele, enquanto eu, pelo menos, não ouvi falar até quando, tipo, fui fazer esse projeto. Não só ele, como vários outros cantores. Isso quando os cantores daqui vão pra lá e, tipo, perde totalmente a valorização aqui dentro. Tipo, a Anitta, por exemplo, eu não vejo tanto falar dela. Dá pra assumir o celular? Ou fecha sua máscara Fecha também. sua máscara e brota aqui, filha. Que isso? Tá aí. Não precisa ficar olhando do 100% do tempo só. Aqui, ó. A escravizada. É verdade. Nossa, sim. Até na Rússia. A escravizada Nossa, também. mudou o dialeto deles, eles começaram a usar algumas palavras que não existem em russo, mas existem em português por conta desse coisa. Você tá conseguindo escutar a Lima? De leve, não consegui entender muito bem. Perdão. Aproxima, pode Aproxima. aproximar. Aparece aqui na chamada, vem. Aproxima, Vem. desce e fala. Perdão, erros técnicos. Os técnicos, perdão. técnicos aparece aqui. Olha. Eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Oi. Fala. Ali. Mano, eu queria falar sobre a Escrava Isaura, que foi uma novela que ela foi muito conhecida até internacionalmente. E ela virou um fenômeno em específico que eu gostaria de comentar na Rússia, porque ela inclusive mudou parte do dialeto deles. Agora eles têm algumas palavras que são parecidas, que são muito parecidas com as em português por conta disso. E, Interessante, pelo menos aqui, não tinha a menor ideia. eu acho que, tipo, pelo menos para os meus pais, talvez, o pessoal que costumava consumir mais novela, é que na nossa geração não é mais comum consumir tanta novela, porque as novelas, pelo menos de hoje em dia, ficaram, tipo, muito repetitivas, tipo, sempre vai no mesmo ideia, e quando não é assim, tipo, pega as antigas, como por exemplo, e repassam, ou tipo, refazem a história e muda totalmente o sentido, totalmente a ideia da história, e, tipo, fica horrível. Também teve a queda, né, da questão do consumo da televisão, mudando pros Sim. streamings e tal. Aí entra naquela coisa de novo de valorização da cultura externa. E... Enfim, não vou Parece. Eu tenho uma percepção que a gente desaprendeu a assistir coisa longa, que a gente se acostumou com as redes sociais, com vídeos de 15 segundos. Às vezes a gente assiste algo de 5 segundos e a gente não consegue mais ter a atenção presa, né? Então parece uma consequência disso. De algo muito, muito imediato mesmo. Uhum. Voltando para esse negócio que agora a gente realmente só consome mais vídeo de 15 segundos, acaba sendo sempre repetitivo, passa a maioria tipo, música em inglês ou música, tipo, pelo menos as que eu vejo, principalmente, é, tipo, em inglês ou japonesa, e, tipo, por exemplo, o funk, ele realmente acaba sexualizando muito, mas quando tem música, tipo, em inglês, quando a gente escuta, a gente só não reconhece o que tá falando, mas quando a gente vai pesquisar, é, tipo, a mesma ideia, o mesmo fundamento. E, tipo, a gente fica, nossa, não, mas o ritmo é bem mais legal, bem mais da hora, sendo que não. Você só tá excluindo o funk brasileiro porque você é preconceituoso mesmo. E você não entende a língua. Me parece, o funk, ele parece um retrato muito interessante do debate das discussões culturais do Brasil. Vocês haviam falado um pouco mais no início do DJ K, né? Ele é um artista, gente, do interior de São Paulo. Aliás, perdão, da capital. Ele é da favela de Heliópolis. E ele produz, não sei se vocês conhecem esse gênero, que a gente chama de funk twin, é extremamente perturbador. Tem elementos assim que envolvem violência, guerra, tiro, risada de palhaço. É absurdo. Ele publicou um álbum recentemente chamado Pânico no Submundo, e com a ideia de transmitir um pouco a sensação que é viver na favela, que é um cenário não agradável, né, predominantemente. E no Brasil, a gente vê uma opinião predominantemente assim de escanteio, né? Não ganha muita visibilidade, esse artista não é muito conhecido, mas no começo do ano eu fiquei muito
pasma com uma notícia que eu vi, que ele tocou em Milão, em um desfile de moda de uma marca de roupa super fina. E aí isso é muito chocante, né? É claro, lá é até engraçado a gente assistir, porque as pessoas não têm ideia do que está sendo falado na letra. É a mesma coisa tipo, da gente aqui com músicas inglesas ou tipo do exterior. Exatamente, a gente não espera ver isso num desfile de moda. Mas como é arte, né? Não dá a gente categorizar essa arte como, nossa, inadequada, inferior, a gente está reproduzindo um preconceito em relação àquela comunidade, em relação à realidade daquelas pessoas. Isso, na minha opinião, é muito errado, é muito inadequado a gente dizer que uma coisa é melhor que a outra nesse sentido, até como você disse, né? A gente ouve música em inglês falando igual ou pior, e ninguém vai falar nada, porque a gente não tem. Muito dificilmente a gente vai achar que uma arte produzida nos Estados Unidos é inferior, devido ao imperialismo, né? Estados Unidos multiplica a sua cultura por todo mundo, o inglês é uma língua extremamente global. Então, é interessante, né? Um estigma de terceiro mundo, assim, bem empobrecedor que a gente tem. E nisso, quando a cultura, tipo, por exemplo, teatros, não acabam sendo super faturados, porque eu, pelo menos, queria muito frequentar teatros, lugares onde tem essa intervenção cultural, mas ela acaba sendo muito elitizada. Normalmente, eu não consigo, principalmente por falta de divulgação, porque eu sempre procuro e nunca encontro, ou também, tipo, por falta de dinheiro, porque eu quero ir, mas é tão caro às vezes que, tipo, não tem como eu participar. E eu tenho noção que, tipo, isso provavelmente é a realidade, tipo, da maioria dos brasileiros. No caso, muitas vezes as pessoas não sabem nem aonde tem o teatro da sua cidade. Por exemplo, um relato que eu já vi, pessoas se perguntando, ia ter um evento em um teatro lá de Taubaté, e o pessoal se perguntando, nossa, tem teatro em Taubaté? Meu Deus, sendo que é um lugar que, teoricamente, era para ser bem conhecido até. Então é realmente muito engraçado como falta divulgação assim, para esses locais, e falta uma acessibilidade para as pessoas. Afinal, muitas vezes esse preconceito com a arte brasileira em específico, pode vir muitas vezes pela falta de informação. Afinal, as pessoas só veem o que está na mídia, em geral, assim, geralmente. Então, quase sempre, você vê só, sei lá, filmes falando sobre, bem estereotipados, assim. E tipo, o brasileiro é como? Ele é festeiro, preguiçoso, gosta malandro. De futebol. Então a gente mesmo acaba incorporando esses estereótipos às vezes, de tanto ver eles em outros filmes. E esquecer que, tipo, a cultura é bem mais rica, que, tipo, não é porque eu sou brasileira que eu vou ser preguiçosa, que eu vou gostar de futebol, que eu vou, tipo, ser esportiva. Às vezes, tipo, esquece que existem vários tipos de pessoas, que eu vou saber sambar, que eu vou ser, tipo, malandra. Tipo, pegam muitas partes de uma certa cultura, tipo, brasileira em si, tipo... É porque a cultura brasileira tem várias microculturas dentro dela, querendo ou não. Então, tipo, eles pegam uma específica e, tipo, colocam como se fosse o Brasil inteiro, sendo que o Brasil é, tipo, gigante, diversificado. E é isso, galera. Até a gente falar que, nossa, a cultura do Nordeste, por exemplo. O Nordeste é composto de diversos estados, cada um tem um sotaque, cada um tem um trato cultural, cada um tem sua própria cultura. E é muito surpreendente o Brasil ser um país só, né? Isso foi feito meio que às forças lá no começo, em cima da ação bélica de Portugal, para fazer do Brasil um único país. O português foi obrigatório de ser falado, né? Havia uma lei que proibia as pessoas de falarem outros idiomas, e foi algo muito forçado, assim. Eu acho muito bonito, tenho muito orgulho do Brasil, porque tem tudo aqui. Tem frio, tem calor, tem praia, tem montanha. Se quiser uma neve, vai procurar, vai achar, rio, florestas, tipo assim, a Amazônia, tá tudo aqui no Brasil, é muito surpreendente. Mas isso revela também que tem muitas culturas aqui, né? Muitas etnias. Só de pensar nos povos indígenas, voltando nessa pauta, lá no começo, eram muitos, vários grupos ali, cada um com idioma. Se a gente pensar no conceito de nação, de uma certa leitura, dá para enxergar várias nações dentro do Brasil. Exatamente. E, tipo, deixa eu formular
o meu raciocínio. Tá, pera. Pode continuar falando enquanto isso. É porque eu ia falar e eu não sei como reformular isso. Mas aproveitando essa deixa de nação, é engraçado porque o Brasil em si só já tentou várias vezes se dividir. Por exemplo, Sim, várias revoltas tentando separar alguns eu acho que a mais estados. recente foi a do Sul, que começou, veio por burburinho na internet, pra falar a verdade. Tipo, eu achei bem engraçado na época, mas realmente é porque eu não me lembro do motivo, mas pelo que eu me lembro, não era um motivo tipo, uou, realmente faz sentido. Era um motivo bem bobo e tipo, só que aí nisso a gente olha um pouquinho pro Sul e tipo, a gente percebe que o Sul tem uma cultura, o Sudeste tem uma cultura, o Centro-Oeste tem uma cultura, o Norte tem uma cultura, tipo, e é bom como, é engraçado como, tipo, a cultura, tipo, por exemplo, a comida, o açaí do Norte, é junto com carne. Só que se a gente olhar aqui pra São Paulo, é, tipo, uma comida doce. E, tipo, acaba, querendo ou não, se misturando as diversas culturas. E, no final, acaba, tipo, até recriando vários pratos típicos, várias melodias e tal. Um exemplo mesmo é o cuscuz paulista e o cuscuz normal. Nossa, Meu Deus o cuscuz do céu. normal nordestino, colega. É, porque O Paulista sobrando bullying, gente. Arruma ele aí logo. Obrigada. Eu vou puxar o cacareco pra ela conhecer o cacareco. Talvez você se sinta mais confortável. Ô, gente, voltamos, erros técnicos. Mas algo também é que, tipo, a cultura do Brasil, como a gente já falou, é bem diversificada. Eu acho que a gente tá retomando esse tópico. Mas algo é que, tipo, às vezes a gente pega, por exemplo, a cultura do norte, o açaí. Tem um caldo de açaí, que eles comem junto com a carne. Só que aqui em São Paulo... É com peixe? Mas é com carne em geral, em si, peixe também. Mas, tipo, aqui em São Paulo, aqui no Sudeste, se a gente olhar, a gente vê, tipo, muito sorvete de açaí, tipo... E não só isso, como cuscuz também. Tem o cuscuz paulista e cuscuz nordestino. Então, tipo, às vezes, ela acaba tendo uma mistura dessas microculturas e, tipo, elas acabam se fundindo e formando o Brasil como ele é hoje. Nossa, E é muito engraçado ver as brigas. Eu lembrei do cachorro quente também, que tipo, É, muda a receita realmente. de estado pra estado. Eu descobri que, tipo, era onde mesmo? Era em Recife, eu acho, não lembro. Que eles colocam carne moída junto com a salsicha. Ou em São Paulo, que é, por exemplo, purê. É verdade. Purê de batata. É engraçado como o Sudeste é meio que o cartão postal do Brasil, né? No exterior, assim, acho que se perguntar para as pessoas o que elas sabem do Brasil, elas vão dizer que é o Rio de Janeiro. E acho que faz parte, né? A gente daqui também pensar em outros países que a gente conhece pouco, a gente vai conhecer um cartão postal específico. Mas parece que o Sudeste, ele é meio uma grande mistura, né? Que as pessoas elas vêm para cá, tipo São Paulo, é onde vai ter concentrado muito dinheiro, muito emprego, e vem gente de todo o país para cá. Assim como Brasília também, né? Que foi construída por migrantes. Então é uma população que vem de fora. E tem uma anedota muito engraçada, gente. No carnaval desse ano, não sei se vocês chegaram a ver isso. A Prefeitura de São Paulo fez um post no Instagram dizendo que o maior carnaval do Brasil era o de São Paulo. E eles colocaram a foto de um grupo dançando frevo, sendo que o frevo é um patrimônio cultural do Pernambuco. E assim, foi extremamente vergonhoso. E aí, em São Paulo, eu tenho que ter coragem para ter feito isso. Em São Paulo, talvez seja o maior em número de pessoas. Porque tem muita gente, é a maior cidade da América Latina, se eu não estou enganada. É muito grande mesmo. Só que em termos de cultura, parece que é mais pasteurizado, né? Parece que é uma coisa mais estereotípica, assim. O São João também, né? Que é meio que uma fantasia, passa uma maquiagem que parece que faz uma certa sátira. E quando a gente olha para a origem dessas festas, para onde elas são realmente fortes e estão entranhadas na cultura, não é tanto assim um estereótipo e uma coisa meio humorística, é realmente a cultura daquelas pessoas que elas transmitem a história delas. Então, aí fica um pouco. O Sudeste tem essa. Acho que perde um pouco esses valores tradicionais. Aí nisso a gente percebe que, tipo, a cultura no final, a ideia, tipo, por exemplo, do São João, do Carnaval, no final, tipo, eram bem mais interessantes do que é perpetuado agora. Que no final, tipo, acaba se estereotipando bem mais e, tipo, perde 100% o sentido dele e se torna, tipo, apenas uma festa, apenas mais um feriado. Sendo que
obviamente, tem um significado muito mais especial, assim, algo mais cultural, realmente, das pessoas que realmente seguem as raízes desses eventos, geralmente. E, tipo, algo que a gente queria falar também é, retomando o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que o Brasil acaba realmente tendo bem mais interesse pela cultura estadunidense do que a nossa em específico, é a síndrome do vira-lata, porque, querendo ou não, cada brasileiro tem um pouquinho desse vira-lata dentro da gente. Que o síndrome do vira-lata vem em 1950, mais ou menos, com o Nelson Rodrigues, onde basicamente fala que o brasileiro valoriza principalmente a cultura estrangeira. E, tipo, se antes, em 1950, isso já era comum com a televisão vindo, agora, tipo, é, tipo, diário. A cada momento a gente percebe que realmente a gente tá pensando bem mais em outras culturas, a gente gosta bem mais. E, tipo, enquanto a daqui a gente acha que, tipo, não, é cultura ruim, não é legal. Sendo que, tipo, a gente esquece totalmente a parte histórica dessa cultura e, tipo, ignora. Mas eu acho que a gente é condicionado a achar isso, viu? Eu não me arriscaria a dizer que a gente espontaneamente não acha a nossa cultura boa o suficiente. Parece um artifício de exercerem poder sobre a gente se aceitar numa posição inferior, com menos recursos, é aquele terceiro mundo, né? Que não é nem adequado mais usar esse termo. E até pensando em história, que foi a primeira pergunta, e agora eu acho que eu consigo linkar e responder é o conceito de colonialismo, que eu acho que explica isso. Tem alguns autores, esse conceito ele vem dos estudos culturais, é uma linha de pesquisa dentro das humanas, e o Quijano, ele é um estudioso peruano, ele esteve bastante presente nesse início, e tem uma noção de colonialismo e colonialidade. O colonialismo são as ações ali realizadas no momento que uma etnia, um país, está colonizando o outro. Então, Portugal chegou aqui em 1500, invadiu o país, obrigou todo mundo a falar português, escravizou muita gente, principalmente da África, indígenas, e isso foi o colonialismo. E aí, com os estudos culturais, surgiu a ideia de colonialidade, que são as repercussões não materiais a longo prazo e subjetivas, assim, que ficam. Então, alguns séculos atrás, o Brasil foi colonizado, mas a colonialidade ainda existe, porque a gente tem ainda essa sensação que a gente é um país dominado, né? A gente não tem uma língua, a língua que a gente tem, ela foi imposta. A nossa, né, a miscigenação, de certa forma, também foi, se a gente pensar e, né, recuperar que acontecia muito, muito estupro, né? Os bandeirantes, por exemplo, essas missões bandeirantes eram coisas horrorosas, assim. E aí, uma boa parte da nossa população, ela surgiu assim. E atualmente, a gente tem isso se em outros conceitos, como a anticolonialidade, que é entender isso e começar a agir contra, né, de uma maneira intelectual mesmo, com consciência, com cultura. Tem essa anticolonialidade e tem o contracolonialismo, se eu não estou enganada, que é um feito do Nego Bispo. Não sei se vocês conhecem, eu recomendo muito nesse pensador. Ele faleceu recentemente. Ele é um poeta, pensador, ele é tudo, um quilombola que fala sobre ancestralidade. Ele retoma muito os que menos dá valor, que são as pessoas do campo, as pessoas que conhecem das plantas, da agricultura, que estão dentro do estereótipo de preguiçosas, mas é porque elas vivem um estilo de vida alinhado com a natureza, não necessariamente com um sistema capitalista e baseado em dinheiro e trabalho e desconexão. Então, os estudos que a gente tem hoje abrem muita perspectiva e são brasileiros, tá? Para a gente se orgulhar, tem muito brasileiro, latinos também, é uma coisa, o que denominaram a gente como inferiores terceiro mundo, e aí a gente foi lá e produziu uma resposta
contra. Então isso é bem interessante também. Dá pra escolher caminhos melhores. Não é à toa, retomando essa parte que você falou que a gente é inferiorizado, considerado latinos inferiorizados no mundo, não é à toa que o mapa mundi deixa realmente, tipo, o Brasil, a América Latina em si, embaixo, Europa em cima, pra, tipo, reforçar ainda mais, tipo, na nossa mente que, tipo, europeu é top dos tops, a cultura europeia linda, maravilhosa, enquanto a nossa, não estamos nem aí. Inclusive, aquele mapa que o IBGE publica com o Brasil no centro e em cima ele é... Parou? Oh, fuck. Continua. Tudo bem, Continua. pode continuar. Pode continuar? A gente tem a gravação aqui. Tá aí a gravação aqui. Depois aí. Quer Ignora. ligar de novo? Tudo bem, ignora. Ignora. Bem, a vamos gente continuar. continua o resto. Retomando. Tanto que aquele mapa do IBGE que ele publica com o Brasil no centro e em cima, em destaque mesmo, é uma forma de valorizar o nosso país, é uma forma de valorizar a região da América Latina em si. Porque por tantos anos ela foi jogada para baixo, só que agora, assim, não é isso que a gente quer passar. A gente é um país, a gente tem uma superioridade, a gente tem que se colocar no mundo. A gente tem que se colocar querendo ou não. Não, tipo, fazer que nem a Alemanha acabou fazendo em 1945 e achar que é a única, a melhor suprema. Mas, tipo, se colocar pelo menos um pouquinho em primeiro lugar, pensar um pouquinho mais na gente, não nos outros. Pensar, tipo, no exterior. Vamos pensar um pouquinho, tipo, no que o Brasil é, na riqueza do nosso país, antes de, tipo, viajar e explorar outras culturas. Afinal, nosso país tem tantas belezas, tantos lugares, assim, bonitos de visitar, assim... E às vezes até coisas que podem até não ser famosas, mas visitas históricas a alguns lugares importantes, assim. E tem um problema, né, também. A escola não incentiva isso. Tipo, às vezes ela até tenta levar os alunos para museus, visitas históricas, só que assim, você não dá um motivo para eles irem. Você só fala, a gente marcou isso e vocês vão e dane-se, tá ligado? E assim, isso não gera interesse na pessoa. Você tem que construir o interesse das pessoas. E muitas das vezes eu acho que é mais, tipo, focado pros estudos do que, tipo, vamos focar um pouquinho na nossa cultura. E, tipo, eles pensam, tipo, nossa, eu vou ter o passeio, mas, tipo, vai ser só pra estudar, vai ser só pra responder uma questão de prova. Então, tipo, por que eu vou ter interesse nisso? Por que eu vou gostar disso? E aí, nisso, em vez de eles usarem a estratégia de, tipo, não, você vai estar conhecendo um pouquinho melhor do seu país, eles só usam a estratégia de, tipo, isso vai cair na prova. Esse quadro aqui, pois bem, segue por um dele porque ele vai cair na sua tarefa. Você vai ganhar nota se você souber sobre ele. Sendo que isso era para ser construído de uma forma que realmente construísse a nossa identidade como brasileiro. Afinal, é uma coisa que, teoricamente, a gente não tem. Apesar de ser algo subjetivo, você não vê alguém falando... Falando, eu sou brasileiro por isso, isso e isso. Afinal, por conta de justamente ser multicultural, é difícil definir o que é ser brasileiro. Porque ao mesmo tempo que um paulistano pode falar, eu sou brasileiro por isso, isso e isso, o nordestino pode não concordar e falar, não, a gente é brasileiro por conta disso, disso e disso. Justamente por falta dessa multiculturalidade que a gente tem. Eu tenho uma opinião diversa. Eu me sinto muito brasileira por ser uma grande mistura. Eu até tive uma experiência recente, estou no meio dela ainda, para falar a verdade, de estar nômade entre diversos estados do Brasil. E eu, assim, sinto pena de qualquer outro lugar do mundo, porque eu estou falando a minha língua, eu estou usando a minha moeda, as pessoas sabem que eu sou brasileira, eu não preciso de um passaporte, eu dou um pulo, eu tô ali, e é uma extensão territorial gigantesca, e é tantas, 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 tantas culturas, e aí qual é a minha cultura própria, né? De raízes, família. Interior do estado de São Paulo, caipira, foi ter internet muito lá na frente, meio do mato, vaca, boi. Essa é a minha. Eu vou para outro lugar, vai ser um pouco diferente. Lá no Nordeste, lá no interior, tem tanta cabra, nunca tinha visto. E eu acho que isso traz um brilho. Eu acho que isso é muito especial, porque é muito rico, gente. Estilo de música também. São muitos, muitos, muitos. O funk, até aí.
O funk do Recife é um específico, muito legal, inclusive, tá, gente? Brega funk é muito diferente. O de BH reflete a tranquilidade mineira, que é um funk mais suave, mais tranquilo. O de São Paulo é agressivo, é pesado. Foi o DJ K que eu falei pra vocês. O do Rio de Janeiro é mais malemolente, malandro. E é tudo funk. A gente sabe que é funk, independente de onde a gente estiver. E aí eu acho que isso. A gente tem espaço. Até vocês falaram de museu, né? Teatro. Mas a gente parar pra olhar também a cultura que é mais popular, talvez. Que a cultura. Eu não vou lembrar agora quem foi que falou isso. Talvez foi o Mujica, o Pepe Mujica, que a cultura não é algo, nossa, que a gente é algo superior, é algo que a gente tem que se esforçar para conseguir, porque, nossa, tem que estudar. A cultura que nos move, o que tira a gente da cama, tipo assim, a gente tem a cultura de ir pra escola, a gente tem a cultura de se encontrar e ficar junto, porque não faz sentido viver uma vida isolada. Então, acho que a gente não vê. Acho que a cultura está em todos os lugares, tipo assim, andando na rua, tira a arte, a cultura da rua. Não sobra rua, eu acho, gente. Então, talvez. E aí, acho que a gente é meio forçado a enxergar assim, a arte como algo, como vem da Europa, né? Nossa, são textos rebuscados, vai ser uma ópera. Isso é deles lá. Eles criaram, eles fizeram. A gente também tem aqui, a gente desenvolveu, a gente estuda, mas a gente tem coisas também que são nossas. Então, acho interessante, trazendo aí uma outra perspectiva. Tendo uma pergunta mais pessoal, eu queria saber em quantos estados, tipo, você já conseguiu morar? Conseguiu ficar por um tempo. Aí, eu já estive, eu fui pro Nordeste, eu comecei no Alagoas, aí eu fui pro Pernambuco, depois Paraíba, depois Rio Grande do Norte, tô pulando alguém? Ceará, e aí estive também no Rio de Janeiro, e Minas Gerais, que já tinha conhecido um pouco antes, por ser perto ali da onde eu já morava. Mas recentemente foi isso, foi todos esses estados aí do Nordeste, e o Rio de Janeiro agora, por último. Outra pergunta meio pessoal também, mas qual foi o lugar assim que mais te emocionou de estar lá? O lugar que mais te marcou, assim? Tem um lugar específico, eu meio que inventei toda essa viagem para ir numa festa muito curiosa, no interior do Pernambuco, fica em São José ou São João, sempre confundo. São João do Belmonte, São José do Belmonte, alguma coisa assim. É uma cidade bem no interior do Pernambuco, já é perto do Ceará, por isso que eu fiz todo esse roteiro. E tem uma cavalgada anual no local que se chama Pedra do Reino. Eu conheci essa história por causa do Ariano Suassuna, que é um escritor bastante conhecido, né? Ele é paraibano e ele criou o movimento armorial. Eu gosto muito de literatura também, então foi algo interessante. E lá são 3 pedras que ficam no alto de um morro muito alto, e as pedras têm entre 30 e 33 metros de altura. Em algum momento lá do Império, não sei se o século XIX, acho que foi no século XIX, houve uma seita naquele lugar que um homem, ele se autodefiniu como Messias, o Salvador, e, aliás, ele era meio que tinha uma revelação. E ele dizia que eu esqueci o nome dele agora. Foi um rei de Portugal. Tinha um rei de Portugal que ele era populista, ele era querido pelo povo, não lembro o nome agora. E eles acreditavam no encantamento de que esse rei de Portugal, ele estava lá na pedra, nessa pedra no interior do Pernambuco. E ele tinha o potencial de salvar aquela população do sertão. Que o sertão é uma vida difícil, né? Tem um período de seca bem rígido, assim, e difícil de se ultrapassar. E aí, o encantamento aí desse rei, ele ia resolver a saúde, resolver a condição de vida daquelas pessoas. E aí, eles começaram a fazer sacrifícios humanos, porque acreditavam que se banhasse aquelas pedras de sangue humano, o rei ia sair ali da pedra e ia salvar todo mundo.
E aí houve uma chacina. Muita gente foi morta ali. No começo as pessoas se ofereciam, elas se jogavam da pedra, depois começou a ser um pouco forçado. No final das contas, o Império mandou tropas para lá e matou muito mais gente do que essa chacina. E aí é esse lugar. Eu fui visitar esse lugar, eu descobri, por acaso, que tinha uma cavalgada anual. E eu pensei, vou. E aí, gente, fizeram uma festa gigante, eu acho que tinha 30, 40 mil pessoas. Lá não tem energia elétrica, não tem estrutura nenhuma, é o pico do morro. E eles montaram uma festa lá com vários artistas e foi, assim, muito surpreendente. Até fizeram, tempos depois, né? O Ariano Suassuna escreveu um livro gigante sobre essa história, que chama O Príncipe da Pedra do Reino e o Sangue do Vai e Volta, algo assim. E tem um círculo de esculturas, assim, são 12 esculturas, tem Nossa Senhora, José, o Menino Jesus e mais apóstolos, figuras, assim, daquela época também que participaram dessa história, que são esculturas na estética do movimento armorial do Ariano Suassuna. E foi muito louco tá lá. Acho que esse foi bem marcante, assim. Cara, pior que, nossa, agora eu tô muito curiosa. Eu acho que, tipo, depois aqui eu vou ter que pesquisar o livro, porque realmente é tipo, uma história bem uou. Uma outra pergunta também é, tipo, quando que você teve, tipo, essa certeza de, tipo, eu quero visitar vários estados, conseguir morar um pouco em cada um deles, conhecer um pouco da cultura de cada um deles. Tipo, conta um pouquinho essa história. Eu acho que eu tenho inquietação, porque eu tava fazendo faculdade, eu fiz letras da Unicamp, e eu formei, fiz uma segunda graduação, eu fiz uma especialização em português para estrangeiro. No final das contas, eu tinha ficado 7 anos lá na Unicamp, fiz 2 TCCs, já não aguentava mais. E aí, trabalhando de home office, como eu tô hoje, eu tô trabalhando, só que eu tenho liberdade geográfica, eu decidi me mudar para João Pessoa e passar um ano lá. E foi o que eu fiz, passei um ano de João Pessoa, para simplesmente mudar de ares. Porque aí eu nem sei, gente, é uma coisa que vem de dentro. Quando acabou o período de um ano de João Pessoa, tava acabando, eu não me sentia pronta para voltar. Eu não queria voltar e eu senti que eu conheci pouco. E aí eu soube dessa cavalgada e eu fiz esse plano mirabolante de atravessar parte do Nordeste pelo interior. Porque o turismo, né, ele traz pro litoral. Então a gente conhece, assim, o Ceará, por exemplo, é um estado muito grande. Se vocês pararem para olhar, a Bahia também é gigante. Desculpa, gente. Tudo bem. É muito grande o estado. E a gente conhece só uma pequena faixinha. E aí eu fiquei com essa inquietação. E tive o incentivo da literatura também. E eu acho que viajar e sozinha também, eu fiz essa parte de itinerância, eu fiz totalmente sozinha. E é muito desconfortável e tem muito a ensinar. Então foi meio que sei lá, uma aula da vida, assim. Que foi mais ou menos essa minha motivação. Aí deu um momento também, cheguei em Fortaleza, passei um tempo lá e falei, quer saber, eu vou voltar. Voltei e aí ao invés de parar no lugar, estava no Rio de Janeiro, então eu acho que vou parar e não paro, tô nessa. Você pretende, tipo, algum ano, tipo, realmente morar em algum estado específico, tipo, não realmente viajar e morar em vários outros? Ou, tipo, você pretende seguir com essa vida e, tipo, viajar por vários estados, conhecer várias culturas e tal? Olha, no momento, eu estou tentando me dedicar à estabilidade. Eu acho que eu vou passar um ano por aqui, no estado de São Paulo, para ficar perto da família também, que eu passei bastante longe, bastante tempo longe. Mas eu tenho muita curiosidade com o norte. Estou com interesse de conhecer o Acre, Rio Branco e a Amazônia no geral. Acho que os rios e a mata também tem um apreço muito grande pela medicina ayahuasca. Seria muito, muito interessante conhecer lá no norte, que é onde ela se originou. E aí eu acho que é isso. E um PS, o sul não chama muito a minha atenção. Acho que é por causa do frio. Gosto de calor, não gosto muito de frio. Então eu penso que, ó, é daqui pra cima. Mas também, por que não, né? Conhecer todo o Brasil, acho que vale muito a pena. Realmente.
Agora, eu acho que pra finalizar esse questionário sobre você, queria saber uma coisa. Se você fosse falar uma arte que te define, qual seria ela? A escrita e a leitura, né? Junto. Por quê? A escrita é super natural para mim. Eu sinto que eu não posso viver sem a escrita e independente da situação ou se algo vai acontecer, parece que só é possível porque eu escrevo sobre. E ou eu leio sobre. Então, se eu tenho ideia, se eu saio um pouco do meu padrão, faço coisas interessantes, foi porque eu li algo. E se eu consigo realizar, parece que é porque eu escrevi. Até autoconhecimento, às vezes sentimentos ruins, crise de ansiedade, faço terapia, então tenho essa questão também. E é muito natural para mim, acho que desde muito, muito cedo. Sou muito apaixonada por literatura, e escrevo também, escrevo sempre, faço poesia, tenho um blogzinho bem singelo e nunca larguei, escrevo para mim, principalmente. Mas tenho experimentado ultimamente tentar botar um pouquinho no mundo, mas eu acho difícil. Qual que é o nome do seu blog, aliás? O meu blog se chama Como Se Fosse, mas eu não sei se dá para encontrar. Eu não fiz muito direito, não, essa estrutura de site, mas ele tá no link da bio do meu Instagram, que é @albissuli. Fica o convite aí, quem quiser dar uma olhadinha. Vamos sim. Bem, eu acho que agora, acho que pra gente dar uma finalizada assim, eu queria saber, agora cada vez mais aparecendo na internet, coisas brasileiras, pessoas finalmente postando obras próprias, começando a ganhar espaço, mesmo que seja de pouco em pouco, queria saber como é que sua expectativa assim, pro mercado cultural brasileiro. Ai, infelizmente, eu acho que eu tô num momento bem pessimista, porque tudo é dinheiro nas redes sociais. Eu tenho essa sensação. O algoritmo, ele é viciado. Então, alguma de vocês comentou um pouco antes que tudo que vê ali são músicas em inglês, né? Esse é um algoritmo, ele foi treinado para repetir o padrão que você gosta, de fazer ficar preso naquilo e não sair porque ele sabe que você vai querer ver depois. Então, eu acho muito perigoso, infelizmente, eu acho que distorce a nossa leitura de realidade e a gente acha, nossa, todo mundo pensa como eu. E às vezes é um absurdo, tipo, a Terra é plana. Não é plana. E possivelmente um pequeno grupo que acha, mas pensa que é global porque tudo que você vê é isso. Então, acho que tem que ter muito senso crítico para consumir, lembrar que tem um mundo aqui fora, principalmente as novas gerações que estão nascendo no meio disso, extremamente complicado. Então, acho que a legislação sobre isso também é muito fraca, mas tem todo o lado positivo. Por exemplo, os estudos sobre a Covid para fazer a vacina foi super viabilizado pelas trocas que a internet permitiu. E até a visibilidade, experimentar colocar algo no mundo, né? Antes da internet, imagina eu tentar publicar poesia. Eu acho que eu não ia ter publicado absolutamente nada. Nada, nada. Ninguém nunca ter visto nada, porque eu não ia me dar o trabalho, ou não ia conseguir publicar fisicamente. E aí agora eu consigo. Então tem um lado muito positivo também. Então acho que a gente usar com sabedoria e muito senso crítico, porque é um mercado que tá por trás. Tipo, eu vou aproveitar esse momentinho pra gente dar. Que a gente deu uma pesquisada sobre essas artes que estavam vindo à tona. Então, tipo, você conhece o mangá Sense Live? Ai, não conheço, tem pouco conhecimento. Cada um. É basicamente algo bem cômico, assim, algo bem exagerado, podemos dizer, que é um Brasil, assim, que acompanha a vida do Noah, que é um garoto que passou por várias coisas na vida, e basicamente ele não sente mais nada, por conta de tudo que ele passou, por conta de realmente, podemos dizer que a vida periférica, basicamente. Perdeu a mãe, essas coisas, e nesse mundo tem poderes, que são os tributos, mas aí já entra mais nessa coisa de mangá. Mas é o que recentemente que agora vai receber uma animação mais pra frente, ainda não tem data de lançamento. Mas outro também que recentemente ganhou bastante destaque, que ganhou o primeiro teaser, o primeiro trailer, é o Rei de Lata,
uma obra totalmente brasileira que retrata um mundo distópico, assim, só de crianças. Também bem fantasioso, mas ainda assim você consegue ver bastante da cultura brasileira presente nele. Várias coisas, às vezes referências a, sei lá, brincadeiras, cachorro caramelo, se eu não me engano, aparece bastante. O cachorro caramelo, nosso maior símbolo nacional. Mas finalmente eles estão recebendo uma animação, recebendo um pouquinho de destaque. Afinal, antes era só um grupinho muito específico que eu conhecia. Voltamos. Ok. Também, acho que uma outra animação também que eu vi que ganhou destaque, mas eu acho que foi principalmente porque o produtor divulgou principalmente no TikTok e no Instagram, foi o Caçadores de Botija, que, tipo, basicamente fala sobre a Lina e, tipo, ela tem alguns sonhos meio estranhos, e junto com os amigos, ela vai começar realmente a caçar botija, que botija é meio que dinheiro enterrado, como se fosse tesouro realmente. Enquanto eles procuram, ela começa a ter mais sonhos e, tipo, começa a juntar um quebra-cabeça no seu caderno, se eu não me engano. E nisso ela começa a descobrir vários mistérios da cidade dela. E é uma animação que, inicialmente, eu vi que começou bem pequena, mas agora eu acho que, se não me engano, vai concorrer a uma premiação de animação na Espanha, se eu não me engano. Tipo, dá pra ver que tá crescendo bastante atualmente, mas que mesmo assim não tanto, tipo, realmente eu fico feliz que realmente esteja aumentando. Eu espero, ter uma visão positiva aqui de que pelo menos agora a gente vai tentar valorizar um pouquinho mais a nossa cultura, nem que seja em, tipo, pequenos aspectos. O Alec, ele veio publicando livros no geral na internet. E, assim, ele foi crescendo aos poucos, né? Ganhando um pouco de visibilidade. Aí houveram pessoas que fizeram fã-dublagens do quadrinho dele. Até no momento que ele conseguiu finalmente publicar essa obra, né? Que é Lebre Coelho. Pra mim, o melhor romance nacional que tem, tá? Os dois maiores gays. Eles são muito fofinhos, é isso eu recomendo muito. Não tem muito o que falar, ele é incrível. Por favor, acompanhe o Alec no Instagram. Também tem que, tipo, ele faz meio... Não é bem essa metáfora, mas, tipo... eu não lembro qual personagem que representa a lebre, mas, tipo... Que realmente tem as características do animal, tipo, na personalidade. E quem é o coelho tem essa representação da personalidade. Não dá pra, tipo, perceber que o cara realmente estudou a fundo sobre os animais. E, tipo, tentou incorporar isso no personagem. E, tipo, essa análise psicológica ele teve que ter... Supimpa. É muito bem escrito. É muito bem escrito. Não tem como não falar. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Você falou isso de querer ver crescer, né? E tem um sistema teórico que eu acho que vai ser legal para fechar, que é da Catherine Walsh. Eu estudei ela no meu último TCC e ela fala sobre como mudar o mundo de um jeito mais realista. E aí tem uma tríadezinha que é gritos, gretas e semeaduras. Que é basicamente, se a gente quer mudar algo, quer transformar, primeiro a gente grita sozinho, nem que seja, a gente reage, a gente nega, grita. Quando a gente grita, quem está na sintonia vai ouvir. E aí isso vai se transformar numa pequena comunidade. A pequena comunidade formam as gretas, que são vãos. Greta é meio que vão, buraco, ou brecha em espanhol. E aí essa união, a comunidade, forma pequenos buracos no sistema. Que é um sistema ruim, nossa, a gente não valoriza a nossa cultura, não tem animação brasileira, não tem animação sobre a nossa cultura. Aí começa a fazer pequenos buracos. Nesses buracos, é super metafórico, tá? Aí são feitas semeaduras. Planta uma sementinha de algo novo. Na sua realidade. Algo com quem tá do seu lado, com quem tá ali participando com você. Não precisa ser um vicioso do tipo, nossa, todo o Brasil precisa. Não, às vezes a gente precisa fazer o que a gente pode com quem topa e tá do nosso lado. E é pouco, né? Parece pequeno, é pontual, mas muda o mundo. Não vejo muito mudar o mundo, a realidade que a gente quer de uma maneira global.
A gente é muito pequeno, né? Tem muita gente no mundo, uma pessoa sozinha não faz quase nada. Mas ela transforma a realidade que ela vive, ela transforma o mundo e isso pode se expandir e chegar em outras pessoas. Então fica uma mensagem de esperança e acho que a união entre pessoas, assim, igual vocês, nesse podcast, eu acho muito legal e faz toda a diferença, com certeza rende frutos. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu acho que Espero que tenha dado para ouvir. eu acho que hoje é. Ai, eu acho que por hoje é só. Muito obrigada, Por Letícia, ter pela participado. participação. Foi muito bom ter você aqui no nosso podcast. E eu acho que é isso. A gente vê vocês na próxima e tchau, tchau.